Olá, paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Terceiro vídeo a respeito do Salmo 127. Subimos o primeiro, fizemos um panorama do Salmo 127. O segundo vídeo correlacionando esse Salmo 120 com a história de Salomão, porque esse salmo é um salmo de autoria atribuída a Salomão. Então correlacionamos esse Salmo 127 com Primeiros Reis, capítulo 9, 10 e 11 e Primeiros Reis, Primeiro Crônicas, capítulo 22. Então, porque esse salmo ele acontece num período da história da vida de Salomão que está narrada nesses textos, Reis e Segunda Crônicas. Então assiste lá. E agora o terceiro vídeo a respeito deste salmo, e vamos ler, mas agora relacionada ou correlacionando esse salmo com o Novo Testamento, porque todos os salmos e todos os provérbios têm correlação com o Antigo ou com o Novo ou com algo que Jesus falou, ok? Então leia comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, um panorama, um estudo panorâmico desse salmo nós já falamos no primeiro vídeo. Agora nós vamos correlacionar com Lucas capítulo 6. Leia, vem comigo, Lucas capítulo 6. A partir do versículo 46. Por quê? Porque os judeus conheciam esse salmo, porque esse salmo é um cântico de degraus e também é um salmo de romagem. Então eles estavam sempre cantando estes salmos. E Jesus, sabendo disso, ele trazia um ensinamento em cima do que eles falavam, do que eles cantavam, em cima do que eles diziam. Os escribas, os sacerdotes, os fariseus e toda a população, certo? Então Jesus, em um certo momento em Lucas capítulo 6, versículo 46, ele diz assim, ó: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, todas as vezes que uma pessoa chamava Senhor, era porque tinha um respeito, era um rabino, né? Um rabi, e era um mestre. Mas todas as vezes que chamava Senhor, Senhor, isso diz respeito a uma intimidade, isso dizia respeito a uma intimidade, uma atenção, uma responsabilidade, chamando a atenção. Neste caso aqui, quando uma pessoa chamava a outra de Senhor, Senhor, ela estava dizendo o seguinte, ela estava afirmando que obedecia aquele mestre, e que aquele mestre, as ordens daquele mestre deveriam ser obedecidas. Então ele diz, e não fazeis o que eu digo. Ou seja, vocês me chamam Senhor, Senhor, ou dizem que me obedecem, que dizem que obedecem a lei, os mandamentos de Deus, mas na verdade, o que eu mando, o que eu peço para vocês fazerem, vocês não fazem nada, vocês não me obedecem. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei. Ou seja, qualquer que venha, ou seja, aquele que me segue, segue a mim e ouve com a alma as minhas palavras e as pratica, observa, aqui é praticar, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, ele estava mostrando literalmente ao que é semelhante àquele que observa, aquele que pratica a palavra, no qual Salomão não praticou no Salmo 127 e Primeiros Reis, capítulo 9, 10 e 11. Leia lá e assista os vídeos 1 e 2. O versículo 48 diz, é semelhante ao homem que edificou, ou seja, ele edificou primeiro, ou seja, ele projetou, ele botou no papel toda a estrutura, edificou uma casa e cavou
cavou e abriu bem fundo. Ele não só cavou, ele abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. Ou seja, ele pega aquele alicerce que às vezes uma rocha, ou outras vezes madeira, né, troncos, e ele cavou e pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, ele cavou até achar uma rocha, até achar uma estrutura sólida, uma estrutura firme para que ele pudesse colocar os alicerces. E diz mais: e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada ou estava alicerçada sobre a rocha. Ou seja, todas as vezes que todas as suas construções, tudo que você vai fazer, isso precisa estar alicerçado em Deus, na rocha que é Jesus Cristo. Alicerçada, dá trabalho, você precisa cavar, você precisa estruturar, você precisa fazer uma série de coisas. Porém, o final é gratificante, porque vem as turbulências, vem a crise, vem tudo que não presta, bate com ímpeto, bate com força e não a derruba. Por quê? Porque você está firmado na palavra de Deus, firmado em Jesus Cristo. E foi exatamente o contrário que Salomão fez. Ele edificou a casa, ele pôs guarda, ele botou segurança, ele construiu a sua casa, a casa do rei, ele construiu o templo, mas ele não chamou o Senhor para a edificação. Ele não chamou o Senhor Deus para ser o guarda, como diz Salmo 121, versículo 4. Ele não chamou o Senhor para ser o guarda de Israel. Então ele errou, e nós vimos que o final da vida de Salomão foi um final triste, um final infeliz. Por quê? Porque ele não edificou, ou seja, ele não chamou Deus para a sua casa, para a sua vida. Mas o Senhor, sim, o Senhor encheu a casa, era propósito do Senhor, mas Salomão, ele se afastou da presença do Senhor, ele foi ter com mulheres estrangeiras, ele edificou altares, ele patrocinou altares, patrocinou o erguer altares a deuses estranhos, deuses das suas mulheres, que o Senhor tinha dito para ele não ter contato. Então ele fez tudo o contrário do qual seu pai Davi falou, e Deus falou para ele por 2 vezes. E ele caiu aqui, nessa malha fina de construir na areia. O versículo 40, continuando o versículo 48, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia. Preste bem atenção que os 2 terrenos eram o mesmo, areia. Contudo, um cavou bem fundo e achou rocha, mas o segundo, ele simplesmente fez de qualquer maneira. Ele não esquentou a cabeça, ele fez a sapata e levantou as colunas em cima da areia, que diz assim: sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Olha o finalzinho: e foi grande a ruína daquela casa. Muitas das vezes tempestade vem, crise vem, angústia vem, depressão, ansiedades, bate e não derruba. Mas outras das vezes, algumas pessoas caem. Muitas das vezes a tempestade, a crise emocional, a crise conjugal vem, bate, não cai, continua firme, mas muitas das vezes, na vida do outro cai. Aí acontece divórcios, acontece agressões, porque não está afirmado na rocha que é Cristo. Salomão, ele cometeu esse erro, e Jesus, sabendo que eles cantavam esse salmo, deu uma palhinha para que eles
pudesse entender e não fazer como Salomão, ou seja, a moda, vamos embora de qualquer jeito. E quando diz aqui, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aí nós vamos lá para Mateus 7, venha comigo, Mateus 7, versículo 21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, ou seja, aquele que obedece, aquele que procura obedecer, aquele que se esforça para que faça valer o Senhor, Senhor, que traduzido eu te obedeço e as suas ordens devem ser obedecidas. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos, não fizemos isso e não fizemos aquilo? E ele dirá: apartai-vos de mim. E da mesma forma, isso nos remete, isso nos leva a Malaquias 1:6. Malaquias 1:6, mas você precisa ler todo o livro de Malaquias. Mas Malaquias 1:6 diz assim: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Deus perguntando o povo através do profeta. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ou seja, onde está a obediência? A obediência. Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdote, que desprezai o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ainda brincam, ainda fazem chacota. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizei: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animais cegos para o sacrifício, isso não é mal, isso não é ruim? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Ou seja, Deus aqui, através do profeta Malaquias, está condenando aquela nação pelas suas atitudes, não pelo fato da oferta em si, ou seja, a oferta financeira, mas pelo louvor, pela adoração, ou seja, pelo não arrependimento, por não pedir perdão e por não se arrepender, porque tudo que Deus espera de nós, por mais que nós erramos, é arrependimento. Você precisa pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Todos nós precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus e Ele vai te perdoar com certeza. Mas o povo ainda fazia chacota com o nome de Deus. Você aí, leia todo o capítulo 1 de Malaquias, e você vai ver o que Deus espera do seu povo. Esperava e espera e sempre vai esperar, porque Jesus aqui não está falando exatamente do que ele dizia, mas sim do que a própria lei dizia e do que Deus pedia para o seu povo, porque Deus aqui está falando. Aqui em Mateus, Jesus está falando para os judeus, está falando para aqueles que conheciam a lei de Deus, Então, não faça como Salomão, que começou bem e terminou mal. Se arrependa, volte-se para Deus e com certeza Deus vai te ungir, vai te perdoar e você será curado em nome de Jesus. Erga a sua casa no alicerce que é Jesus, na rocha que é Jesus. Compartilhe esse vídeo com alguém, envie esse vídeo para alguém, porque esse é o nosso prazer. Não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ok? E tudo de bom para você. Este foi o terceiro vídeo a respeito do Salmo 127. Assista lá o primeiro, o segundo e esse o terceiro, e o próximo sobre
Provérbios capítulo 1. Tudo de bom, até o próximo vídeo, a paz. Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras.